Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Negócios e Carreiras na Just TV, melhor TV pela internet. Hoje, edição número 77, dia 23 de maio, aqui em São Paulo, nossos estúdios, como eu disse, para o mundo inteiro e para o Brasil. E hoje, seguindo a internacionalização das nossas edições, hoje eu trago uma especialista responsável pela imigração no Quebec. Ela é diretora do escritório do Quebec. Mas por que o Quebec? Porque o Quebec é uma província do Canadá que mantém uma política de imigração única no mundo. Por isso que está aqui conosco a doutora Soraya Tandel, que é diretora do escritório de imigração para o Quebec, em São Paulo, economista, mestre pela PUC São Paulo, brasileira de origem e canadense. Canadense, tanto que na prática ela já aplicou esse procedimento de imigração para o Quebec, especificamente porque o Quebec, como disse, é uma província do Canadá. Eu acho que isso é importante a gente esclarecer logo de início. Não é, Soraya? Mas primeiramente, muito obrigado por você ter vindo. Já falei um pouquinho da sua origem. E como que se deu isso? Você é canadense, você é quebequense, afinal de contas, o que você é, Soraya? Um pouco de tudo. Primeiro, boa noite. Muito obrigada aqui pelo espaço na Just TV para a imigração para o Quebec, um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil há alguns anos. Sobre mim, eu sou brasileira, da cidade de São Paulo, nasci aqui, estudei na Unesp de Araraquara, na PUC de São Paulo, e daí eu fui fazer um doutorado no Canadá, especificamente na cidade do Quebec. Tomei conhecimento lá do processo de imigração para a província do Quebec e terminei fazendo o processo de imigração, isso que a gente vai estar falando hoje à noite. E depois de morar 3 anos no Canadá, eu solicitei a cidadania canadense e aí sou canadense, quebequense, de origem brasileira. Muito bem, mas, Soraya, acho que é uma questão que todos que estão a acompanhar o nosso programa, principalmente o jovem estudante universitário ou até o empreendedor, o empresário que também quer expandir os seus negócios, não só aqui no Brasil, mas quer alcançar novas culturas, novas sociedades, ele quer entender um pouco mais o porquê do Quebec, por que essa escolha? Afinal de contas, o que o Quebec tem que é tão atraente para a imigração? Primeiro de tudo, é qualidade de vida. O Canadá é conhecido como um dos países de maior qualidade de vida no mundo, não sou eu que estou falando, são os dados que mostram seus índices de violência, índice de educação da população, acesso à educação, acesso à saúde gratuita. Então, isso atrai milhões de imigrantes por ano. O Canadá, esse ano, o Quebec especificamente, recebe cerca de 50 mil imigrantes do mundo inteiro. Então, um grande atrativo é a qualidade de vida. Possibilidades do imigrante trabalhar na sua área profissional, não é para fazer subemprego, ele vai trabalhar então como economista, administrador, engenheiro, estatístico, que seja a profissão dele. E especificamente aqui no Brasil nós temos um grande interesse em levar brasileiros para a província do Quebec. Mantendo essa informação, Soraya, que você disse dos números, vamos começar com alguns números. Você apresentou um primeiro número, 50 mil imigrantes por ano. Por ano, específico para a província do Quebec. Especificamente para a província do Quebec. Corresponde a quanto por cento da população? Você tem uma ideia, mesmo grosso modo, quanto que corresponde, os imigrantes correspondem na província do Quebec? Os imigrantes, como eu disse há pouco na minha apresentação, uma vez que você solicita a cidadania canadense, depois de morar 3 anos no Quebec ou no Canadá, você já não é mais um imigrante, mas senão um canadense. Então, isso, digamos, distorce um pouco as estatísticas. Na província do Quebec, cerca de 11% da população é de origem estrangeira. Então, ele ainda não solicitou a sua imigração. E é importante falar que quando a gente está pensando em Quebec, Canadá, uma cidade muito conhecida, até para as pessoas lembrarem um pouco mais, é a cidade de Montreal. Sim. Né? E de brasileiros, nós estamos falando de 50 mil imigrantes no mundo inteiro, de brasileiros, o ano passado foram cerca de 1.200 brasileiros que fizeram um processo de imigração e que receberam o certificado de seleção do Quebec. Isso, desde a abertura do nosso escritório aqui em São Paulo, representa um crescimento de 35% de 2008
a 2010. Então, um crescimento bastante importante. Isso está mostrando que o brasileiro está cada vez mais interessado para a província do Quebec. E quanto números, a província do Quebec tem cerca de 7 milhões de habitantes. Então, você vê que 50 mil é um número bastante significativo. Sim, sim. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido, Soraya, porque eu imagino a situação do imigrante, ele vai para uma cultura diferente, ele abre mão de todas as suas origens, de certa maneira, porque, afinal de contas, ele tem que se adequar a um sistema educacional, um sistema da própria sociedade, um sistema previdenciário, de saúde, de trabalho. E como fazer essa ruptura de maneira mais confortável possível? Portanto, a minha dúvida foi exatamente nesse sentido. Afinal de contas, será que haveria um choque muito grande na população entre os locais e os estrangeiros? Parece-me que não. Parece que não, justamente porque a província do Quebec é bastante acostumada... Ai, preciso de um copo d'água. Desculpa. Ele é bastante acostumada... Obrigada. Ele é acostumado a receber imigrantes, faz parte da sociedade quebequense. O Quebec precisa desses imigrantes, gosta desses imigrantes. E a sociedade do Quebec, por mais que a gente pense que ela é diferente, ela não é tão diferente assim. Estamos todos na parte ocidental do mundo, origem católica, valores da sociedade muito parecidos com os valores da sociedade brasileira. Olha só. O respeito ao cidadão, o respeito à mulher, o mesmo direito entre homens e mulheres. Sim. E o Quebec tem um grande cuidado com não a discriminação, de que todos os cidadãos, sejam eles de origem quebequense, nascidos no Quebec, ou estrangeiros quebequenses adotados, tenham os mesmos direitos diante a legislação. Você já apresentou os números aqui de brasileiros. Esse crescimento, 30% de brasileiros indo para o Quebec, o seu escritório, você como responsável pelo escritório de imigração do Quebec aqui em São Paulo. Portanto, quem acabou de aceder a Just TV, melhor TV pela internet aqui no Negócios e Carreiras, estamos a falar na edição 77 sobre imigração no Quebec. Estamos com a diretora do escritório, Soraya Tandel. Muito bem, esse crescimento de 30% de brasileiros que procuram o Quebec, você consegue apontar um motivo? Afinal de contas, o brasileiro descobriu o Quebec ou o Quebec descobriu os brasileiros? Boa pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. O Quebec descobriu os brasileiros desde 2004, 2005, nós começamos a fazer atividades, principalmente com palestras de divulgação aqui no Brasil, e o Quebec foi se tornando cada vez mais conhecidos. E daí, então, os brasileiros se informaram, acharam interessante. Hoje nós falamos de cerca de 5 mil brasileiros na província do Quebec, a grande maioria na cidade de Montreal, que é a maior cidade da província. E estão aí trabalhando na sua área de formação, os filhos vão para a escola, a esposa também trabalhando, alguns eventualmente vão fazer lá um mestrado, um doutorado. Muito e bem. O brasileiro tem se adaptado muito bem à sociedade quebequense, à economia também, e isso levou com que o Brasil fosse escolhido como um dos países prioritários para as atividades de divulgação da imigração Quebec. Muito bem, se existem prioridades, deve existir uma política de imigração do Quebec. Vamos começar um pouquinho sobre esse assunto, Soraya, porque quem acompanha Negócios e Carreiras, como eu lhe disse, é o jovem que está na faculdade, o jovem que já terminou também a faculdade, pretende fazer o mestrado, é o investidor, é o empresário, é o pequeno empresário, quem busca oportunidades. Política de imigração no Quebec. Existe um padrão que vem sido mantido nos últimos anos? Sim, nós temos política de imigração aberta, incentivada, uma política de imigração incentivada já há muitos anos, desde sempre, vou dizer a verdade, está aberta vai estar aberta também por muitos anos. O Quebec busca imigrantes para solucionar alguns problemas internos, entre ele a baixa taxa de natalidade, uma falta de habitantes. O Quebec, nós temos 5 pessoas por quilômetros quadrados, na cidade de São Paulo acho que estamos beirando em torno de 70. Então, você vê aí também a qualidade de vida, retomando o assunto anterior. Uma outra, com essa falta de
mão de obra, com essa falta, essa carência de pessoas, né, você leva a um mercado de trabalho que tem carência de mão de obra. Então, é um problema demográfico que rebate num problema de mercado de trabalho. E o Quebec vai buscar, então, no exterior, resolver parte desse problema. E hoje nós buscamos profissionais, jovens qualificados, num programa de trabalhador temporário, trabalhador permanente. Buscamos também empresários que queiram investir na província do Quebec, tem um programa específico, e buscamos também estudantes que queiram ir estudar na província do Quebec. Então, tem diferentes programas para diferentes perfis de brasileiro. Mas, Soraya, espera aí, é o perfil do Negócios e Carreiras, é quem assiste aqui o Negócios e Carreiras, exatamente. É o jovem que está na universidade, quase concluindo o seu curso superior, ou aquele que quer fazer o mestrado, o executivo que já tem uma boa colocação e quer aumentar suas oportunidades, mas deve existir também, dentro dessa política de imigração do Quebec, algumas profissões que são mais procuradas. Né? Existe também isso estabelecido por períodos ou, em geral, nós podemos dizer que sempre algumas profissões vão ser procuradas? Nós temos interesse em todas as profissões, profissionais de todas as áreas, de nível tecnólogo universitário, concluído já, diploma concluído, e algumas áreas são prioritárias para o Quebec. Entre elas, estatística, matemática, enfermagem, química. Tem áreas que são semi-prioritárias, como profissionais da área de administração de empresas, serviço social, engenheiros, nutricionistas, matemáticos. Sim. Mas nós estamos interessados também em outras profissões, como advogado, jornalista, história, enfim, todas as áreas. Esqueci de falar TI, uma área tão importante, nós também estamos interessados em profissionais da área de TI. Então, o processo ele é aberto para todos os profissionais. Eles têm que ter um diploma na área e aí também tem outros critérios que a gente poderia estar discutindo, quais são os critérios específicos da província do Quebec. Claro, claro. Você mesmo disse, daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal da técnica, o Fernando, colocar o endereço do seu site aqui no ar. Você havia comentado que existe uma espécie de pré-exame, né? Uma pré-análise, um pré-teste para se verificar a aptidão dessa pessoa que quer postular um espaço, quer postular um visto de permanência no Quebec. É isso mesmo? Existe uma pré-seleção? Existe uma seleção, oficial existe uma seleção. E para orientar o candidato potencial que está interessado, ele está aí escutando a nossa entrevista, por exemplo, e fala, eu sou interessado em migrar para a província do Quebec. Será que eu tenho perfil buscado? Sim. Qual o perfil? Então, nós buscamos, como eu falei, pessoas que têm um diploma de nível tecnólogo ou universitário, profissionais jovens, de preferência menos de 35 anos. Buscamos também pessoas que já têm experiência profissional e conhecimento de francês. O francês é fundamental no processo de imigração. O Quebec é uma província que tem o francês como o idioma oficial. Então, buscamos candidatos que tenham nível intermediário de francês. E no nosso site existe um teste, aquele então que está interessado em conhecer e saber se tem o perfil buscado, ele entra na internet e faz o teste para saber se ele tem um perfil buscado. Tendo o perfil buscado, ele pode fazer o pedido de imigração, que muito provavelmente ele vai ser aceito. Se ele não tiver o perfil buscado, o teste vai orientar dizendo você precisa ter mais conhecimento de francês, por exemplo. Então, nossa orientação é que ele vá primeiro estudar francês e depois ele faça o pedido. Sim, sim. Olha, já que você comentou do site, Soraya, eu vou pedir para o Fernando, coloca o endereço do site, Fernando, por gentileza. Exatamente esse que nós vemos na tela, não? www.imigrarparaquebec.ca. Está correto? Está correto, isso mesmo. Nesse site, o que ele vai encontrar? Esse site ele está uma parte em português, ele vai encontrar então toda a informação sobre o processo de imigração para o Quebec. Ele tem acesso a fazer esse teste, como eu falei há pouco. Ele pode também se inscrever numa palestra, seu programa aí de nível nacional. Sim. Ele pode, desde Porto Alegre até Fortaleza, nós oferecemos palestras. Essa semana, por exemplo, temos 3 palestras aqui em São Paulo, acontecendo na Aliança Francesa e SENAC. E os formulários, as taxas, o processo, enfim, o caminho, como fazer o pedido de imigração para a província do Quebec.
Agora vamos começar, Soraya, com algumas situações concretas, ok? Vamos imaginar, é um profissional, ele tem uma aptidão, tem uma formação que o governo do Quebec procura, só que ele tem 5 filhos. Ele tem esposa, mais 5 filhos. Está valendo? E muito, porque para resolver aquela questão da demografia, entre os critérios de seleção existe uma pontuação específica para filhos. Então, quanto mais filhos o candidato tem, maior é a sua pontuação. Ele ganha pontos também pelos filhos. Os filhos devem ser, no entanto, jovens. Sim, crianças, né? Até 13 anos ele tem uma pontuação e depois a pontuação é menor e vai até os 18 anos. Então, os filhos também colaboram com o processo de imigração dos pais. Olha só, Soraya. Henrique, aqui de São Paulo, acabou de me enviar uma mensagem. Muito obrigado, Henrique. Ele pergunta, Henrique, se existe alguma profissão que não exige um diploma que seja procurada pelo Quebec. Infelizmente, não. Um dos critérios de seleção é nível de escolaridade. E o candidato à imigração ele deve ter um diploma, um diploma então de nível tecnólogo ou universitário, algumas exceções de nível técnico, mas são algumas exceções. A lista das exceções está, a lista dos cursos que nós buscamos, os profissionais, está na página web, na nossa página, em português. Então, ele não precisa nem entrar em contato conosco. Se ele for a uma palestra, melhor, vai se informar. A palestra é gratuita, em português, mas não precisa. Então, voltando à questão do estudo, ele precisa ter um diploma e uma área de formação que pode ser prioritária ou não prioritária. Muito bem. Soraya, eu tenho certeza que você, ao analisar tantos pedidos, tantos casos, você se depara com uma pergunta comum, recorrente aos postulantes: prazo. Então, mais uma situação concreta, né? Depois dessa questão da família, agora a segunda situação concreta, prazo. A pessoa entra no site do escritório do Quebec para imigração, pega todas as informações, faz o teste, enfim, cumpriu todos os requisitos. A partir do momento que ele entregue toda a documentação, em quanto tempo que a permissão para ele residir no Quebec vai sair? Bastante rápido, mais rápido do que ele pensa. Quando ele envia a documentação para o escritório do Quebec, em 3 meses o dossiê é analisado. E normalmente em 4, 5 meses ele é chamado para uma entrevista que acontece ou na cidade de São Paulo ou em Salvador, de Bahia. Sim. Então, por isso que a gente insiste que ele deve fazer o curso de francês antes de fazer o pedido de imigração, porque em 3 meses de análise de dossiê ele não vai ter tempo de estudar o francês. Sim. E chegar na entrevista que acontece em francês. O máximo que pode demorar uma análise de dossiê é 6 meses, então de 3 a 6 meses, e ele já sabe que ele foi selecionado para a província do Quebec. Então é um processo muito rápido. No entanto, ainda não é o visto de residente permanente, é a seleção do Quebec, e daí ele precisa entrar com pedido de visto canadense no consulado do Canadá, que demora em média de 10, 12 meses, 14 meses. Mas o importante é saber que nesse primeiro período aí de 6 meses, ele já tem a resposta se ele está aprovado, se ele vai ser selecionado pelo Quebec ou não. Então, nesse procedimento, no processo, Soraya, que você acabou de apresentar, a primeira etapa é análise de documentos, primeira etapa melhor, envio dos documentos, segunda etapa, análise dos documentos e depois tem uma entrevista. Eu imagino que muitos candidatos postulantes também devem abordá-la sobre essa entrevista. Como é essa entrevista? É para gelar, para ter medo? Já que estão falando do Canadá, do Quebec, que é frio, vai sentir medo, vai gelar? Não, para gelar não, mas eu acho que é para se preparar. A grande maioria dos candidatos se prepara para a entrevista. A entrevista não foge o que foi perguntado no formulário, o que a gente sempre tem divulgado. Então, vai saber onde que ela estudou, que diploma que ela tem, experiência profissional, por que ela quer ir para o Quebec e qual a motivação dela. E na motivação é muito importante que o candidato ele já procure emprego, que ele faça uma busca por ele mesmo, ele mostre que ele está motivado. Então, é uma entrevista bastante focada no candidato e nas suas perspectivas profissionais, por que ele quer ir para o Quebec, o que ele já fez de busca de emprego.
Não precisa ter um emprego garantido. 99,9% dos candidatos brasileiros saem do Brasil desempregados. Chegando lá, ele tem um apoio para a busca de emprego, mas ele precisa saber o que ele vai fazer e mostrar que ele já está buscando. Hoje, com acesso à internet, qualquer candidato pode postular, inclusive, para um cargo em Montreal, Quebec, Trois-Rivières, Sherbrooke, qualquer cidade da província do Quebec. A entrevista é bastante rápida, demora cerca de 45 minutos, e no final da entrevista ele já sai com o certificado de seleção do Quebec, que é esse documento oficial. Sem dúvida. E por que você havia dito que é em São Paulo e em Salvador? Em Salvador também existe um escritório de imigração do Quebec? Não, não existe escritório. Nosso escritório é aqui em São Paulo, inclusive ele é responsável pela América do Sul, o Mercosul. Eu sou responsável não só sobre os dossiês do Brasil, mas também Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, são todos tratados aqui no Brasil. Sim. E em Salvador, porque a gente compreende que é longe, distante, para que as pessoas do norte e nordeste do Brasil venham até São Paulo. Então, a gente envia um missionário, que é a pessoa que vem em missão do Quebec, para as entrevistas. E o canadense, o quebequense, também gosta de ir até Salvador, passar 2 semanas entrevistando os candidatos e ter a oportunidade de conhecer essa bela cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Soraya, você mencionou agora há pouco as palestras. Como nós estamos quase caminhando para o final dessa emissão, acho que vale a pena o convite às palestras próximas que vão ocorrer aqui em São Paulo ou em outras localidades, outras cidades aqui do Brasil. Você tem isso de memória? De memória, exatamente, não todas as palestras. Temos 3 essa semana em São Paulo, depois Sim. Em seguida vai ser São José dos Campos e Campinas, também Curitiba, mas Curitiba e Porto Alegre. Terminamos de chegar de Belo Horizonte. Mas nós fazemos palestra em todas as cidades, nas grandes capitais do Brasil. E meu convite é que a pessoa se inscreva no nosso site. A palestra não tem data definida e quando ela tiver uma data, a gente envia o convite confirmando a data das palestras, desde Porto Alegre até Fortaleza. Então, o nosso site, acho que está saindo na tela, não? É www.imigrarparaquebec.ca. A palestra, repito, ela é gratuita, em português, mas requer uma pré-inscrição. Portanto, no site, o calendário das palestras é encontrado. Não o calendário, mas senão a inscrição numa data que vai ser definida. E quando nós definimos a data, nós mandamos um e-mail para aquelas pessoas que se cadastraram. Muito bem, muito bem. E aqui em São Paulo, é realizado, eu digo aqui em São Paulo, porque nossos estúdios estão aqui em São Paulo, da Just TV, é realizado na Aliança Francesa. Na Aliança Francesa do centro da cidade, na General Jardim, às vezes no SENAC. Aliança Francesa e SENAC são nossos parceiros em cursos de francês, isso a gente não teve oportunidade de falar, mas o Quebec mantém uma parceria e ele paga, inclusive, parte dos estudos de francês feitos pelos candidatos nas unidades das alianças francesas. E aí Campinas e as outras cidades, Goiânia, Brasília, Recife, João Pessoa, Fortaleza, que eu já falei tantas vezes, Rio de Janeiro, Niterói, Belém. Olha só. Então, realmente é todo o Brasil, Florianópolis. Muito bom, muito bom. Soraya, eu gostaria que agora você trouxesse uma síntese das informações mais importantes que você sente que o candidato postulante, quando telefona para o seu escritório, quer falar com a diretora do escritório de imigração para o Quebec e São Paulo, quais são as dúvidas mais comuns, em síntese, até mesmo como um estímulo e ao mesmo tempo oferecendo um cenário real, concreto daquilo que o governo do Quebec busca como imigrante. Uma pergunta muito comum é saber, é verdade que o Quebec está buscando brasileiro? Sim, é verdade. E por quê? Porque o brasileiro é um profissional qualificado, ele se integra facilmente na sociedade e na economia quebequense. No entanto, o brasileiro também tem que saber que é um governo que é capitalista e que ele está oferecendo a oportunidade de se estabelecer no Quebec. Ele não está, não é uma sociedade que você chega lá e vai estar tudo pronto, está aqui o seu trabalho. Você tem que ir buscar, você tem que participar dessa sociedade. Sim. Então, a mensagem que a gente deixa, assim, você está interessado em imigrar, participe de uma palestra, entre no nosso site, vai estudar francês, se interessar pela busca de emprego. E o Quebec realmente está esperando, tem oportunidades para todos os profissionais de todas as áreas. E, enfim, que venham buscar mais informação com a gente, buscar
um novo estilo de vida, uma profissão, uma experiência profissional no exterior, que pode ser tanto permanente quanto temporária. Ele pode ir para se estabelecer em caráter permanente no Quebec e depois de 3 anos receber a cidadania canadense. Muito bem, muito bem. Soraya Tandel, diretora do Escritório de Imigração do Quebec aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que com a sua doçura, com a sua tranquilidade, a maneira que você expõe claramente todas as informações, eu tenho certeza que você vai ter mais trabalho, Soraya. A partir de agora, com essa emissão no Negócios e Carreiras, na Just TV, muitos outros vão se interessar pelo Quebec e sabendo de tantas oportunidades que são abertas, lembrando, oportunidades para aqueles que buscam melhores condições. Exatamente. Não é nada dado de presente, absolutamente, não é nada ofertado. Busca melhores oportunidades. Então, se prepare para tanto. Soraya Tandel, muito obrigado por você ter vindo, a sua disponibilidade, ter contribuído aqui para o Negócios e Carreiras e para a nossa audiência. Eu que agradeço, muito obrigada. Estamos lá aqui em São Paulo, né, com o nosso site, telefone, e-mail para responder perguntas, aqueles que ficaram curiosos, querem saber mais. E é isso, vamos aí buscar melhores possibilidades de carreira. O telefone, se você quiser. O nosso telefone, ele mudou recentemente, agora você me pegou, mas nós temos o nosso site, vai estar indicando o site e o nosso endereço para perguntas. Perfeito. Soraya Tandel, muito obrigado por você ter vindo. Eu espero que você tenha aproveitado muito essa edição especialíssima do Negócios e Carreiras sobre imigração no Quebec. Eu desejo uma ótima semana para todos e até a próxima segunda-feira, ao vivo, aqui na Just TV, melhor TV pela internet. Até lá!